O que significa a gente não encontrar os pontos críticos de uma função? Vamos lá entender. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre pontos críticos, onde a gente vai analisar o que está acontecendo com uma função quando a gente não consegue encontrar os pontos críticos dela, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Ó, gente, então aqui a gente tem a função 3x sobre raiz de 4x ao quadrado mais 1, e aí a gente quer encontrar os pontos críticos dessa função. Gente, basicamente, um ponto crítico pode aparecer em duas situações diferentes de quando a gente analisa a derivada da nossa função. A primeira é quando a derivada nesse ponto, então a derivada calculada nesse ponto P, for igual a zero. Se isso acontecer, esse ponto P é um ponto crítico, tá bom? Outra coisa que pode acontecer para o P ser um ponto crítico é se o ponto não estiver definido na derivada, ou seja, um ponto que não está no domínio da derivada, só que ele está definido na função sem derivar. Então, algum ponto que esteja definido aqui, mas não esteja definido na derivada dessa função. Aí ele também vai ser um ponto crítico, tá bom? Mas, independente do caso, a primeira coisa que a gente vai fazer para encontrar os pontos críticos de uma função é derivar essa função, encontrar a primeira derivada. Então, vamos lá derivar essa função f de x. Como a gente tem um quociente de duas funções envolvendo x, a gente vai usar a regra do quociente para fazer essa derivada, tá bom? Então, o f' de x, que é a primeira derivada, vai ser a derivada do de cima, derivada de 3x, vezes o de baixo normal, então raiz de 4x ao quadrado mais 1, menos o de cima normal, então 3x sem derivar, vezes a derivada do de baixo, derivada de raiz de 4x ao quadrado mais 1. E tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, raiz de 4x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, tudo isso aqui é a regra do quociente, beleza? Então, vamos lá desenvolver isso aqui. Primeiro, a derivada do de cima, que é a derivada de 3x. A derivada de 3x é o 3 que está multiplicando ele, né? Então, aqui 3 vezes o de baixo normal. Então, vezes raiz de 4x ao quadrado mais 1. Menos o de cima normal, então 3x normal, vezes a derivada do de baixo. A derivada da raiz de 4x ao quadrado mais 1, repara que a gente tem uma função dentro da outra. A gente tem a função raiz de x, só que dentro dela, presa aqui, tem o 4x ao quadrado mais 1. É como se a gente tivesse colocado essa função dentro da raiz de x, e aí ficou a raiz de 4x ao quadrado mais 1. Então, para derivar uma função dentro da outra, a gente usa a regra da cadeia, né? Que vai ser a derivada do de dentro vezes a derivada do de fora. Então, a derivada do de dentro vai ser a derivada de 4x ao quadrado mais 1. Então, aqui é o de dentro derivado. E a derivada do de fora vai ser a derivada da raiz como um todo, a raiz de alguma coisa. Então, é isso que significa essa segunda derivada que a gente coloca aqui, tá bom? Não quer dizer que a gente vai de novo usar a regra da cadeia. E aí, tudo isso vai estar sobre o de baixo ao quadrado. Só que aqui a gente pode cortar a raiz com o quadrado, né? E aí, sobra só o 4x ao quadrado mais 1. Então, vamos continuar desenvolvendo isso aqui. A gente tem 3 vezes a raiz de 4x ao quadrado mais 1, menos 3x vezes a derivada de 4x ao quadrado mais 1. Então, o 2 cai multiplicando, né, pela regra do expoente. Aí, fica 8 vezes x. E a derivada de 1 é zero. Então, fica só esse 8 vezes x mesmo. E isso multiplica a derivada da raiz de 4x ao quadrado mais 1. É 1 sobre 2 vezes a raiz de 4x ao quadrado mais 1. E tudo isso sobre 4x ao quadrado mais 1.
Então, até o momento, a gente usou a regra do quociente, aqui nesse primeiro passo, e depois a gente usou a regra da cadeia para derivar a raiz de 4x² mais 1. Então, agora sim, a gente não tem mais derivadas envolvidas aqui para a gente desenvolver as derivadas, e agora vai ser mais uma questão de desenvolver algebricamente para simplificar essa derivada. Aqui a gente tem 3x vezes 8x, né? 3 vezes 8 é 24, então 24 vezes x, que é x². Tudo isso multiplica 1 sobre 2 vezes a raiz de 4x² mais 1. Aqui a gente pode cortar o 24 com 2, né? Dividindo 24 por 2, a gente vai ter 12 vezes x² vezes 1 sobre a raiz de 4x² mais 1. Para simplificar aqui e sumir com esse raiz de 4x² mais 1 no denominador, a gente pode multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 4x² mais 1, porque aí a gente consegue cortar aqui, né, e sumir com essa fração que tem aqui em cima. Então, vamos analisar. Para o primeiro termo, vai ficar 3 vezes raiz de 4x² mais 1, que já estava aqui, vezes raiz de 4x² mais 1, que está multiplicando agora. Então, vai ser 3 vezes a raiz de 4x² mais 1 elevado ao quadrado. Para o segundo termo, a gente tem menos 12x², e aí a raiz de 4x² mais 1 embaixo corta com a raiz que vai aparecer em cima. Então, fica só o menos 12x² mesmo. E aí, aqui embaixo, tem o 4x² mais 1, que já estava lá, vezes a raiz de 4x² mais 1, que chegou agora. Aí, aqui em cima, a raiz corta com o quadrado, né? Então, fica só 3 vezes 4x² mais 1, menos 12x². Olha como simplificou aqui o numerador. E aí, fazendo a distributiva aqui dentro do parênteses, a gente vai ter 3 vezes 4, que é 12 vezes x², mais 3 vezes 1, menos o 12x², que já estava do lado de fora. Então, esse 12x² some com esse menos 12x², eles vão se anular ali. E, por fim, a gente encontra que a nossa derivada, de forma mais simplificada, é 3 sobre 4x² mais 1, vezes a raiz de 4x² mais 1. Então, essa é a primeira derivada dessa função f de x. Agora que a gente tem a nossa derivada, então f' de x, a gente consegue analisar se essa função vai ter pontos críticos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para analisar pontos críticos é ver se tem algum ponto onde a derivada f' é igual a zero. Então, se a gente fizer a equação 3 sobre 4x² mais 1 vezes raiz de 4x² mais 1, a gente consegue encontrar algum valor de x onde essa derivada é igual a zero? Gente, quando a gente tem uma constante sobre alguma função de x, algum g de x ali embaixo, onde a constante aqui de cima é fixa e é diferente de zero, isso aqui sempre vai ser diferente de zero. Não tem como isso aqui ser igual a zero se a própria constante do numerador não valer zero. Por exemplo, 3 sobre x. Isso nunca vai ser zero, porque é uma constante sobre uma função de x e essa constante é diferente de zero. Então, basicamente, não tem como a gente dividir um valor por nenhum número e isso resultar em zero. Claro que a gente sabe que conforme isso aqui cresce, tende ao infinito, a divisão vai se aproximar de zero, mas nunca vai ser exatamente igual a zero. E é isso que tem que acontecer nos pontos críticos. Legal, então a gente já sabe que a derivada dessa função nunca é zero, né? Ela sempre é diferente de zero. Então, a gente já não encontra pontos críticos por esse caso aqui. A derivada nunca é zero, então, para o primeiro caso de pontos críticos, a gente já está fora. Mas a gente ainda pode ver se essa derivada tem algum valor de x para o qual ela não está definida, mas que a função f de x está definida. Então, quais são os possíveis valores de x que não vão estar definidos nessa derivada? Os valores de x que fazem o denominador ser zero ou que fazem a raiz ser negativa. Isso vai acontecer ou quando 4x² mais 1 for igual a zero,
ou, como é uma multiplicação, se a raiz de 4x² mais 1 for zero. Basicamente, como os termos são iguais, isso implica em dizer que o 4x² mais 1 tem que ser zero para que o denominador também seja zero. Então, vamos ver qual o valor de x que faz isso acontecer. 4x² tem que ser igual a menos 1, portanto, x² tem que ser igual a menos 1/4. Gente, existe algum valor real de x que quando a gente eleva ao quadrado resulta em menos 1/4? Não tem, né? Então, não tem nenhum valor de x que vai fazer o denominador ser igual a zero. Agora, vamos ver se tem algum valor de x que faz a raiz quadrada ser negativa aqui dentro. Então, a gente vai ver se tem algum valor de x tal que 4x² mais 1 seja negativo. Para isso acontecer, 4x² tem que ser menor que menos 1, portanto, x² tem que ser menor que menos 1/4. Isso quer dizer que o x tem que ser maior que menos raiz de menos 1/4 e menor que a raiz de menos 1/4. Gente, isso não faz nem sentido falando de números reais, né? Porque a gente está vendo raízes negativas aqui. Então, para o 4x² mais 1 ser menor que zero, a gente não está mais no universo dos números reais. Não existe nenhum valor de x real que isso aqui aconteça. E isso faz sentido, porque 4x² mais 1, como o número que está multiplicando x² é positivo, isso é uma parábola com concavidade para cima, né? E como a gente viu, isso não tem raízes reais, então ela só pode estar assim. Portanto, se não tem nenhum valor dela abaixo do eixo x, ela nunca vai ser negativa. Gente, então o que aconteceu aqui? A gente encontrou a derivada da nossa função e aí a gente viu que ela nunca vai ser igual a zero e que não tem nenhum valor de x para o qual ela não está definida. Isso quer dizer que a gente não vai ter pontos críticos na nossa função. Agora vamos entender graficamente o que isso está dizendo para gente? Ó, gente, então esse aqui é o gráfico da nossa função, 3x sobre raiz de 4x² mais 1. E a gente pode ver que o comportamento dessa função, ó, ela vem crescendo, aqui ela dá uma crescida um pouco mais rápida, né? E depois continua crescendo, se aproximando de 1,5. Então, quando x tende a infinito aqui, a função se aproxima de 1,5, é uma assíntota horizontal. Mas o que importa aqui nessa função é que a gente não consegue enxergar pontos de máximos, pontos de mínimos. Não tem como você chegar para mim e falar, o menor ponto que essa função tem é esse aqui. Não dá, porque essa função, tanto para a direita quanto para a esquerda, ela tem assíntotas horizontais limitando ela ali. E aqui no meio também, a gente não tem um valor que é o mínimo, que é o máximo. Então, até faz sentido a gente não ter pontos críticos nessa função. Inclusive, se eu colocar a derivada dela aqui para a gente ver o gráfico, pode ver que realmente ela nunca vai ser zero. Ela vai se aproximar assintoticamente de y igual a zero, mas nunca vai chegar nele, tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Então, esse aqui é o comportamento, um exemplo, né, de uma função que não tem pontos críticos. A gente não conseguiu encontrar esses pontos críticos através da derivada da função. Gente, então agora vamos ver mais um caso de função onde a gente não consegue encontrar os pontos críticos dela. Mas antes de a gente continuar, não esquece de já curtir o vídeo aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, que isso ajuda muito o canal a atingir novas pessoas, tá bom? Então vamos lá! Ó, gente, então agora a gente tem a função ln de x sobre 2. Então, o primeiro passo para a gente encontrar os pontos críticos dessa função é encontrar a derivada dela. Aqui a gente tem uma função dentro da outra, né? É como se a gente tivesse a função ln de x, só que aí dentro dela a gente foi lá e colocou a função x sobre 2. A gente encaixou aqui dentro e deixou ela presa. Por isso, a gente tem que usar a regra da cadeia para derivar essa função, tá bom? Então, a gente vai fazer a derivada do de dentro, então a derivada de x sobre 2, vezes a derivada do de fora. Então, a derivada do ln como um todo, sem levar em conta o x sobre 2 que está aqui dentro. Então, a derivada de x sobre 2, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 multiplicando x, né? E a derivada de uma constante vezes x vai ser essa própria constante. Então, a derivada de x sobre 2 é 1 sobre 2. E a derivada do ln, quando a gente faz a derivada do ln de x, isso aqui é 1 sobre x.
Então, a derivada do ln de x sobre 2 é 1 dividido por x sobre 2. Ó, quando a gente tem um a dividido por b sobre c, isso aqui é a mesma coisa que a vezes, e aí a gente inverte o de baixo, c sobre b, só para a gente sair dessa divisão com fração. Então, a gente pode usar isso aqui, ó. A gente tem 1 sobre 2 vezes 1 que multiplica o de baixo invertido, então 2 sobre x. Aí a gente pode cortar o 2 de cima com 2 de baixo e o que sobra pra gente é 1 sobre x. Então, essa é a derivada do ln de x sobre 2. Então, agora que a gente já tem a derivada da nossa função, vamos analisar se ela vai ter pontos críticos. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é se tem algum valor de x para o qual a derivada dessa função é igual a zero. E aí, a gente cai naquela mesma coisa, né? A gente tem uma constante dividido por x e a gente quer que isso seja igual a zero. Gente, 1 dividido por alguma coisa nunca vai ser zero, nunca vai ser exatamente igual a zero. Então, a derivada nunca vai ser zero e, portanto, o primeiro caso de pontos críticos já não tem como. Agora, vamos ver se tem algum valor de x que não está definido na derivada, mas que está definido na nossa função. A nossa derivada, a gente consegue ver aqui que ela não vai ser definida para x igual a zero. Então, nossa derivada só está definida para x diferente de zero, senão o denominador vai zerar. Agora, vamos ver, será que nossa função está definida para x igual a zero? Se tiver, isso é um ponto crítico. Se não tiver definida também, não vai ser um ponto crítico, tá bom? Então, a nossa função é o ln de x sobre 2, né? O que a gente pode falar sobre o domínio de uma função que tem logaritmo? O logaritmando sempre tem que ser maior que zero, ou seja, x sobre 2 sempre tem que ser positivo e, portanto, o x em si sempre tem que ser maior que zero. Se o x sempre vai ser maior que zero, ele nunca vai ser exatamente igual a zero. Então, o zero também não está no domínio da função. Então, o zero é um valor que não está definido na derivada, mas que também não está definido na nossa função. Portanto, ele não vai ser considerado um ponto crítico também. Logo, essa é mais uma função onde a gente não encontra pontos críticos. Ó, gente, então essa função, ln de x sobre 2, ela também tem um comportamento onde a gente não consegue, por exemplo, identificar mínimos, máximos. Ela tem um comportamento onde ela vem crescendo lá do menos infinito e vai crescendo, crescendo. Ela não tem aquele comportamento onde ela sobe, desce, sobe de novo. E aí, se a gente for ver a derivada dela aqui, a gente vê que realmente ela nunca vai ser igual a zero, né? Conforme o x vai tendendo ao infinito, ela se aproxima de zero, mas nunca é exatamente igual a zero. Então, olhar uma função como essa é diferente de olhar, por exemplo, x à quarta mais x ao cubo, que se a gente for ver aqui, ó, é uma função que desce, aí depois ela sobe de novo, aí volta a subir. Uma função onde a gente consegue encontrar pontos críticos, né? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!